Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer a previsão para o final de semana. Quais são as principais energias que a gente tem para esse final de semana? Bom, antes de tudo é importante dizer que nesse final de semana, como eu falei no vídeo ali da lua crescente no signo de Aquário, a gente vai ter essa semana Mercúrio entrando no coração do Sol, ou seja, a gente tem a conjunção, o encontro de Sol e Mercúrio, e essas conjunções exatas com o Sol é conhecido também como casime, né? Então a gente tem aí Mercúrio casime essa semana. E sempre que um planeta ele se encontra com o Sol dessa forma, entra no coração do Sol, simboliza um momento importante para se trabalhar aquilo que o Sol vai iluminar referente ao planeta. Então, como a gente está falando do planeta Mercúrio e obviamente tem a ver também com o signo em que ele se encontra, então como está no signo de Escorpião, esses arquétipos, essas energias é que ganham destaque. Então a gente tem aí o destaque para Mercúrio, ou seja, o que é Mercúrio? Quem lembra o que é Mercúrio? Mercúrio tem relação com a nossa mente, com a forma como a gente compreende tudo aquilo que está ao nosso redor, como a gente interpreta as coisas que estão ao nosso redor, assim como a gente organiza os nossos pensamentos, como que a gente articula as coisas para poder expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está fazendo, ou até mesmo idealizando ou projetando para um futuro, né? E lembrando que a Lua vai passar praticamente o final de semana inteiro no signo de Aquário, então essa energia aquariana faz a gente se projetar um pouco para o futuro, né? A gente está um pouquinho à frente do nosso tempo, a gente está com a nossa mente muito ativa também, porque Aquário é um signo de ar, né? E o signo de ar acaba trazendo muita movimentação para os pensamentos e traz também uma movimentação para a nossa vida social. O importante é a gente entender que esse final de semana a gente está tendo aí, né? Primeiro que a lua crescente é a quadratura de Sol e Lua, né? A gente considera a lua crescente e a lua minguante quadraturas, né? E a lua cheia é a oposição que vai acontecer ali no grau 8 de Touro. A lua vai chegar aqui no grau 8 de Touro e vai fazer uma oposição, né? A oposição é quando a gente tem a lua cheia e depois a gente tem a lua aqui em Leão, fazendo quadratura para o Sol novamente ali em Escorpião. Então isso aqui configura o primeiro quarto crescente. E a lua crescente simboliza que algo está crescendo, que algo está ganhando forma, que algo está começando a se manifestar através das nossas ideias, dos nossos desejos e dos nossos sonhos quando a gente plantou a nossa sementinha na energia libriana. Lembrando que a gente está trabalhando os assuntos librianos para o mês, para os próximos 29 dias, certo? Bom, mas aí a gente tem esse Mercúrio aí no signo de Escorpião, então é a nossa mente e a gente tem que lembrar que ele está retrógrado, ou seja, ele está revendo coisas que já aconteceram, que já fazem parte da nossa vida. Então, provavelmente, o Sol vai iluminar, vai dar um brilhantismo, uma sagacidade incrível para os assuntos que já estão em andamento na nossa vida. Então, se você está investigando alguma coisa do seu passado, se você está tentando arquitetar meios de se livrar de uma forma de pensamento, de poderes, ou pelo menos possuir poderes mentais para de repente quebrar algum tipo de padrão, essa quebra de padrão é a lua em Aquário, né? Então a lua em Aquário ajuda a quebrar velhos padrões, aqueles que a gente está aqui em Câncer, sabe? Ou em Capricórnio ali, que a gente vai mantendo em Touro, que a gente vai se apegando àquele padrão, né? E como é confortável, a gente já conhece como a coisa funciona, a gente abraça aquilo e não larga mais. Aí vem Aquário e quebra esse padrão. Rompe com esse padrão, trazendo o novo, inusitado, o diferente, as novidades. Então, assim, se você está querendo romper algum padrão de pensamento, de sentimento, de traumas, de medos, tudo isso relacionado a Escorpião, ou até mesmo um padrão que você tem aí, onde você detém o poder sobre outras pessoas, até mesmo através da comunicação ou através do seu poder psíquico também. Se de repente você deseja quebrar, romper com esses padrões, esse final de semana tá incrível para isso, tá? A gente vai ter ali, olha, a Lua chegando
em Peixes, tá? No domingo ela chega em Peixes às 18h18 e vai fazer aqui um aspecto para o Sol e para Mercúrio também, tá? Então a gente vai ter um aspecto aqui lindíssimo de trígono entre os elementos água aí, que são Peixes, que é o último signo do zodíaco, que tem o propósito de diluir, né, de tirar todos os rótulos e todas as características das coisas, todos os ideais construídos ali em Aquário também. Peixes tem essa vontade de, sabe, tirar essas definições, esses rótulos da gente. E essa energia de Peixes também ajuda a gente a desapegar de muitas coisas, porque a gente está pronto para soltar, a gente está pronto para viver uma nova experiência, seja ela qual for, mas o importante é a gente se inovar, a gente se desconectar de tudo, inclusive do eu, né? O signo de Peixes tem muito isso, é o signo que antecede aí a Áries, que fala muito da nossa personalidade, do nosso eu, da nossa identidade. E o último signo do zodíaco, ele faz o quê? Ele destrói, ele dissolve a nossa personalidade, os nossos rótulos, as nossas verdades, as nossas crenças, né? Então, essa lua em Peixes, ela tá ajudando demais a gente a trabalhar com essa, de repente, desconstrução da lua crescente em Aquário, que a gente vem tendo há um longo período de tempo. Esse longo período de tempo são os assuntos aí de Capricórnio que estão sendo rompidos. E lembrando, a gente está falando de Sol em Escorpião e o signo de Escorpião tem dois lordes, né? Tem dois deuses aí. Um deles é Plutão e o outro é Marte. Marte está retrógrado e Plutão ainda está na área de sombra dele ali, no grau da grande conjunção que a gente teve ali de Saturno e Plutão. Então a gente está num período de desconstrução de muita coisa, inclusive desses rótulos, dessas identidades, dessas verdades, dessas ações, dessas atitudes de um passado que a gente de repente quer ressignificar ali com Júpiter também, em Capricórnio. Lembrando que esses planetas aqui, olha, estão conversando com a Vênus, tá? E a Vênus é o regente da alunação também. Então, se você quer romper com velhos padrões e reconstruir, porque sim, a gente pode reconstruir, a gente pode reformular, tudo isso é energia aquariana. Vamos reformular, vamos reconstruir, vamos reformar. Então, se você tem um jeito de sentir, se você tem lembranças e traumas e dores e mágoas do seu passado, por que não usar o seu poder mental, o poder mental consciente, né? Porque a gente está falando do signo de Escorpião, que tem ali o seu rei Plutão, Hades, né, o rei da morte. O planeta mais poderoso que a gente tem aí é o Plutão no zodíaco, né? Então imagina, a gente está trabalhando nesse arquétipo do poder, de toda forma de poder e controle. Inclusive, Plutão controla a vida e a morte, os inícios e os fins, tudo aquilo que se inicia e tudo aquilo que se acaba, né? Então imagina o poder desse planeta e a gente tá com esse poder conscientemente, porque Mercúrio é a nossa mente consciente, é aquela mente que a gente consegue entender, que a gente conseguiu formular o conteúdo ali na nossa consciência e a gente consegue ler, codificar a informação que está ali. Quando a gente vai para Netuno, por exemplo, é quando a gente chega, principalmente em Peixes, é quando a gente chega naquele universo ali inconsciente, né? Mas quando a gente tem Mercúrio, é altamente consciente. Então, se você quer ter consciência das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos, das suas angústias, de repente, esse momento, mais uma vez, a gente está tendo essa linda conjunção aí no signo de Escorpião. Eu acredito que ano passado também a gente teve essa conjunção, tá? Mercúrio casima em Escorpião, porque é a segunda vez que Mercúrio retrograda aí no signo de Escorpião. Ano passado ele também retrogradou no signo de Escorpião, tá? Então é como se a gente tivesse as ferramentas, né? Mercúrio, ele tem relação com o mago do tarô, né? E o mago, ele abre a sacolinha do louco na mesa ali e tira todas as ferramentas, que é o cálice, que é copas, que é as espadas, a moeda, ouros e o paus, que é o elemento fogo, né? Então, ele trabalha com tudo isso. Então, a gente está tendo a oportunidade de pegar essas ferramentas aí de Mercúrio, né? Porque ele traz todas essas ferramentas para a gente trabalhar no mundo real, físico aqui, e a gente realmente trazer resultados para aquilo que a gente deseja realizar, né? Então, a gente tem a mente para ajudar nesse trabalho lindo
de repente, reconstrução, de renascimento ou morte de alguma característica, de alguma informação, de alguma crença, de algo que esteja aí dentro de você. Esse momento também é incrível para a gente poder perdoar. Sim, existe uma crença de que o perdão não é necessário. Algumas pessoas falam sobre isso, que você não precisa perdoar ninguém, mas na verdade o perdão ele está muito conectado com a culpa. E a culpa é um dos piores sentimentos, inclusive é o que traz pra gente o looping ali do inferno, né? Para quem já assistiu, inclusive, ali o seriado do Netflix, Lúcifer, né? Vocês veem que o inferno nada mais é do que as nossas culpas. E no momento que a gente tem culpa, ou que a gente culpa alguém, ou que a gente cria essa esfera do medo e da culpa, isso acaba nos prendendo, acaba mantendo a gente em uma cela imaginária, que na verdade não existe. E quando a gente consegue se perdoar, ou perdoar as situações ou as pessoas ao nosso redor, é quando a gente se liberta. Então sim, o perdão é libertador quando você sente de verdade. Perdoar da boca para fora não adianta nada. O importante é você realmente perdoar a situação, o ocorrido ou as pessoas, obviamente as pessoas envolvidas nesses eventos da sua vida. E esse momento ele está incrível para isso, está incrível para que você raciocine, para que você traga para uma consciência o quanto que sentimentos como raiva, rancor, mágoas são venenos que vão envenenando a nossa alma e não a alma dos outros, não a vida dos outros. Quando a gente deseja o mal para alguém, na verdade a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Quando a gente quer destruir, né, Plutão, Escorpião, quando a gente quer destruir alguma coisa, ou alguém, ou a história de alguém, ou a vida de alguém, a gente está, na verdade, destruindo a nossa própria força, a nossa própria história. Então, o veneno aí do escorpião e da cobra acaba vindo pra gente. E o importante é a gente se transformar numa águia, onde a gente tem aquela visão cirúrgica daquilo que a gente quer pegar como presa, no sentido de saber o seu alvo, saber o que você quer, que aí é Marte, né? Você sabe o que você quer e dali você transforma, você se empodera, Plutão, daquilo no sentido de se elevar, no sentido de se transformar. E aí vem a Fênix de Escorpião, né? Que aí você renasce uma nova pessoa, ou de repente, no caso aqui, renascem novas ideias, renascem novas crenças aí. E isso que é importante a gente estar conectado e entendendo que a gente tem esse poder, esse final de semana, tá? O final de semana tá incrível para isso. E a Lua entrando aí no signo de Peixes, ajudando essa energia, porque ele vai fazer o aspecto exato, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui por horas, que eu vou mostrar para vocês, olha, tá ali, olha, 2 graus, 3 graus, tá? Isso na virada ali de domingo para segunda, tá? Então aqui entre as 11 horas e 22 minutos e meia-noite ali 22 minutos a gente vai ter a Lua conversando com esses planetas ali que estão conjuntos, que estão fortalecidos por um momento específico e único que acontece, que é quando Mercúrio entra no coração do Sol. E esse momento aqui também é incrível para a gente poder trabalhar, ou seja, chega ali no domingo à noite, tenta se desligar de tudo, principalmente de informação trash. Sabe, aquelas informações lixo que a gente vai vendo, que a gente vai ouvindo, que a gente vai lendo. Celular, inclusive, se eu fosse vocês, eu fechava ali, colocava no não perturbe, ou até mesmo desligar o celular e se conecte com você mesmo. E tente se conectar com essa energia uraniana, com a energia de lua crescente em aquário, ou seja, esteja conectado com o mensageiro cósmico e ouça ali através de Mercúrio, ou então tenta captar os códigos que estão vindo aí de cima, principalmente nessa esfera mais espiritual, mais sensitiva, mais mediúnica, inclusive, e de repente você tem ali insights incríveis que podem trazer um poder para você de transformação, um poder de transformação de ideias, de atitudes diante daquilo que você quer transformar através do seu entendimento, como você quer transformar o entendimento que os outros têm ao seu respeito, que a gente está falando de Sol, do eu, e com Mercúrio fazendo aqui um quincúncio para Quirón, né? A gente vai ter o Sol e Mercúrio começando a fazer um quincúncio para Quirón, é quando a gente tem a oportunidade
possibilidade incrível realmente de curar as nossas feridas, de mexer nessas feridas. É fácil mexer nelas? Não é fácil. É fácil a gente enxergar os nossos defeitos e o que a gente precisa aprimorar, e para a gente aprimorar essas áreas que estão obscuras, que tem ali um monte de coisa secreta, escondida, com a Lua ali em Peixes facilita demais, com Netuno em Peixes facilita demais também, né? Então a gente tem a possibilidade de começar a soltar essas coisas, lembrando que Mercúrio ele rege tanto Virgem quanto Gêmeos, tá? E o nó do norte está ali em Gêmeos, tá? O dispositor desse nó do norte é o próprio Mercúrio. E os nodos estão conversando aí com Netuno também. Então a gente está em um momento de processar velhas crenças de Sagitário, aonde Júpiter está ali em Capricórnio, né? Júpiter estando em Capricórnio simboliza que a gente está em um momento de desconstruir, né? Porque o signo de Capricórnio constrói, e depois que como a gente teve aí o eixo nodal sul transitando aqui, Plutão e Saturno, simboliza que a gente está demolindo velhas estruturas e reconstruindo, principalmente quando esses planetas Júpiter e Saturno entrarem em Aquário, vai começar uma reconstrução, uma reforma, né? E o eixo nodal sul em Sagitário está falando pra gente, é uma reforma, é uma queda do muro de Berlim aí das nossas crenças, né? Então a gente está tendo a oportunidade de romper com velhas crenças, e Mercúrio está aí vinculado para que a gente entenda essas informações e consiga organizar essas informações, trazer para uma consciência e saber muito bem o que fazer com elas. E ela ali no dia 27, às 22h40, entra no seu domicílio. Vênus vai ficar domiciliada no signo de Libra, mas lembrando, os aspectos que essa Vênus vai receber são aspectos desafiadores também. Então as relações estão aí passando por muitos desafios nesses últimos tempos aí, né? Mas então, gente, é isso. A gente tem essa energia aí para o fim de semana, que a gente consiga desmontar velhos quebra-cabeças que a gente tem aí na nossa mente, que foram montadas por crenças limitantes, por ideias e culturas que a gente foi inserindo na nossa própria personalidade, rótulos, né? Rótulos aqui, ou seja, todos esses rótulos, todas essas ideias fixas aí também que colocaram na nossa cabeça, a gente tem a oportunidade de romper com esses padrões e começar a retrabalhar e a transformar essas ideias. E quando a gente fala de Mercúrio Casime, né, no coração do Sol em Escorpião, simboliza que a gente tem um momento único para poder descobrir o nosso poder mental e o nosso poder psíquico. Então, que a gente use isso para o nosso próprio benefício, para a nossa própria transformação. É claro que tem pessoas que podem utilizar este conhecimento, né, ou este poder para fazer mal, né? Mas lembrando, tudo aquilo que a gente faz para o outro acaba voltando para a gente. Isso aí é fato, né? Uma lei do retorno que existe e ela é fato. Então, assim, procure fazer o bem, procure utilizar e conhecer os seus poderes pessoais e utilize isso com muita sabedoria, que é o que essas energias em Capricórnio estão pedindo também, né? Que a gente tenha maturidade, responsabilidade por aquilo que a gente faz, inteligência e sabedoria. Então, que a gente utilize da melhor forma todas essas energias aí. Tá certo? Combinado? Gente, eu desejo para todos um ótimo final de semana, que a gente consiga aproveitar ao máximo essas energias que estão aí no céu e que a gente se prepare para esse momento de Mercúrio Casime, ou seja, Mercúrio no coração do Sol, que vai acontecer às 15h22, horário de Brasília, tá? Aqui tá para vocês, às 15 horas de domingo, 22 minutos e 55 segundos, para quem quiser os segundos aí. Mais uma vez agradeço demais o carinho e a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que estão precisando dessas dicas aí para o final de semana. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.